Bem, irmãos, bom dia. O nosso estudo de hoje é a lição 12 da revista Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. A lição de hoje é o risco da depressão por conta das tribulações. Ela tem como pano de fundo o apóstolo Paulo, a sua vida, o seu ministério. O texto base para o estudo de hoje, o texto principal para o estudo de hoje, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. E eu passo a ler para os irmãos então. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu li também o verso 9. Eu quero que, antes de mais nada, você perceba que essa lição, esse estudo de hoje, é um presente de Deus para mim e para você. Porque quando essa lição foi escrita, há meses atrás, ano passado, quando essa lição foi escrita, não havia ainda o indicativo de que nós viveríamos uma situação tal como esta que estamos vivendo nesse tempo. Ainda não era uma realidade a pandemia que se abate sobre nós. Então, essa lição foi escrita quando o escritor estava vivendo um outro contexto. Mas Deus já sabia de todas as coisas. E Ele nos trouxe aqui esta semana para falar. Algumas igrejas viram essa lição na semana passada, mas já estávamos todos envolvidos nesta situação. Deus nos trouxe como que uma palavra de conforto, de consolo, de fortalecimento, uma palavra que nos traz saúde emocional. Gostaria que você olhasse para essa lição dessa forma, como um cuidado de Deus com a sua vida, com o seu coração, com a sua saúde emocional. Então, eu quero orar com você. Antes de mais nada, quero fazer neste momento uma oração por sua vida, pela vida de todos aqueles que estão e estarão nos ouvindo. Gostaria de fazer uma oração para que Deus estivesse agindo poderosamente através desse estudo que nós vamos fazer para consolar, para fortalecer os nossos corações, porque precisamos disso nesse tempo que estamos vivendo. Pai, o Teu nome seja exaltado entre nós. Glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Porque o Teu cuidado conosco extrapola o razoável, extrapola o normal. O Teu cuidado conosco é acima de toda expectativa humana. O Senhor está cuidando de nós neste momento. O Senhor está cuidando dos nossos corações, dos nossos sentimentos nesse momento. O Senhor está cuidando da nossa vida por inteiro. Não apenas quando nós esperamos que o Senhor nos proteja dessa enfermidade, proteja os nossos entes queridos, nós te pedimos por isso em nome de Jesus, mas também, ó Deus, que o Senhor nos proteja do mal interior, ó Deus, que nós temos visto, temos tido notícias de pessoas próximas a nós que estão vivendo um momento de desespero, se sentindo desamparadas, porque, ó Deus, as notícias são ruins, a calamidade se aproxima, nos rodeia muito de perto, ó Deus querido, e isso pode provocar em nós, além da ansiedade,
pode provocar, colocar-nos em um quadro de depressão. Ó Deus, então nós te pedimos que o Senhor cuide de nós, que o Senhor apacente os nossos corações através desse estudo aqui que nós vamos fazer, que ele seja relevante para as nossas vidas, para as nossas almas. É essa a nossa oração, cheios de fé, que o Senhor há de fazer a tua obra em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, que vida a do apóstolo Paulo. Que vida cheia de tribulações viveu o apóstolo Paulo. Que imensas dificuldades aquele homem viveu. E ele as viveu por amor a Deus, por amor à palavra de Cristo. Amados, o apóstolo Paulo, ele era um homem absolutamente bem-sucedido, mesmo antes de ter um encontro com Jesus. É importante entendermos isso, quem ele era antes do encontro com Jesus. O apóstolo Paulo era um centurião romano. Ele era um oficial do Império Romano. Ele era um homem preparado, muito culto, e que exercia um trabalho muito reconhecido. Exercia um trabalho que ele era muito valorizado por esse trabalho que ele exercia. Tinha uma vida estável. E quando ele tem um encontro com Jesus, esse seu quadro, essa sua situação de vida se altera drasticamente. O apóstolo Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele se retira, ele vai para uma espécie de retiro, onde ele passa anos estudando novamente a palavra de Deus, refletindo e compreendendo aquilo que ele conhecia até ali como sendo a palavra de Deus, adaptando, fazendo convergir o que ele conhecia da palavra de Deus com aquilo que ele agora estava vivendo. Então, depois desse retiro que ele faz, ele retorna e ele inicia o seu ministério, um ministério absolutamente abençoado, um ministério de pregador da palavra, de missionário. Ele então começa, depois de passar algum tempo na igreja de Antioquia, de obter ali o respeito dos irmãos, o apóstolo Paulo começa a realizar o seu trabalho missionário. Ele vai fazer as chamadas viagens missionárias. E, amados, todo esse percurso dele, após o seu encontro com Jesus, é um percurso de luta, é um percurso de enfrentamento com grandes dificuldades, é um percurso de grande tribulação. Até que ele chega ao ponto de escrever isso aos romanos, aos coríntios. Ele escreve então que em tudo ele se sentia atribulado. Amado, é possível que você sinta-se assim agora nesse momento, atribulado, que a tribulação esteja se abatendo sobre sua vida. E eu posso dizer que eu creio que sim, porque nesse momento todos estamos juntos nisso. Todos nos sentimos assim, atribulados. Fosse escrito hoje esse texto, ele poderia ter sido escrito assim: todos nós somos atribulados. Todas as pessoas no mundo hoje estão atribulados. Mas ele diz atribulado, mas não angustiado. Porque a tribulação que nós estamos vivendo é um fator externo. Ela está acontecendo
externamente, no que é da matéria. Mas isso não precisa necessariamente penetrar o meu coração. Isso não precisa necessariamente, mesmo que você que está me ouvindo esteja acometido da doença que se espalha pelo mundo. Mesmo que você esteja vivendo esse nível de tribulação, isso não precisa necessariamente angustiar você. Ele continua e diz: perplexos, mas não desanimados. E que texto atual, irmãos. A perplexidade se abate sobre o mundo neste momento. Ainda ontem eu conversava com o meu irmão e ele dizia para mim assim: Ascencio, quando alguém poderia imaginar que uma coisa como esta viesse a acontecer? O comércio fechado, a cidade de São Paulo parada, a cidade do Rio de Janeiro parada, os maiores centros comerciais com suas lojas fechadas, de alto a baixo, todas as pessoas sendo impactadas por esse acontecimento. A perplexidade se abate sobre o mundo neste momento. Tão avançada a medicina, tão avançada a tecnologia, surge uma doença e há meses assolando o mundo e ainda não temos uma vacina e ainda não temos uma cura. Perplexos. Mas o texto diz perplexos, mas não desanimados. Essa perplexidade, esse susto, esse choque de realidade, que nada está sob controle, que nada está no controle das mãos humanas, essa perplexidade não precisa nos desanimar. Nós podemos manter o ânimo quanto à nossa vida. Eu quero dizer para você, mantenha o ânimo para a sua vida. Sua vida financeira, mantenha o ânimo com relação à sua vida financeira. As situações da sua vida, os seus planos, se esse plano que você fazia era conforme a vontade de Deus, ele se mantém, porque o nosso Deus está acima de todas as coisas. Perplexos, mas não desanimados. Amado, eu vou ler o que o autor escreveu e vou fazendo algumas pontuações. Muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão significa estar livre de angústias e sofrimentos. Isso nunca foi e nunca será verdade. Ainda que alguns segmentos evangélicos insistam em afirmar que um cristão verdadeiro não pode enfrentar, não pode conhecer o sofrimento pelo fato de ser filho de Deus. E se o conhece, é por conta de pecados ocultos. Sabemos bem que, lidando honestamente sobre esse assunto, nem mesmo Cristo nos disse que jamais sofreríamos. Ao contrário, o nosso Senhor nos ensinou que nesse mundo haveria aflições. Que nós teríamos que nos manter animados, ter bom ânimo, mas que as aflições fazem parte da nossa vida aqui nesse mundo. Infelizmente, irmãos, muita gente tem feito muita confusão com isso. E você encontra pessoas evangélicas com jargões totalmente descabidos à luz da palavra de Deus.
como, por exemplo, é só vitória. Como, por exemplo, crente não pode sofrer. Essas coisas trazem muita confusão e trazem um peso adicional àquilo que já é difícil. Traz um sofrimento extra, desnecessário, inoportuno a quem já está sofrendo. Então veja, se você imagina que a vida de um crente autêntico, que a vida de um crente fiel e santo não pode ter sofrimento, se você imagina isso e você em algum momento começa a sofrer, passa por uma doença, um quadro de enfermidade, ou passa por um quadro como esse que nós estamos vivendo, algo em sua vida que te faz sofrer, um problema com seus filhos, um problema no seu trabalho. Quando você começa a passar por algum tipo de problema, logo vem aquele questionamento na sua cabeça e vindo das pessoas que te cercam e que pensam assim. E aí dizem assim: olha, se você está passando por isso, verifique a sua vida, você está em pecado. Porque se você não estivesse em pecado, você não estaria sofrendo. E aí a pessoa que já está sofrendo por causa do sofrimento, sofre por acreditar que o seu sofrimento é por causa de pecado. E às vezes não é, irmãos. Há sofrimentos que são propósitos de Deus. Nós vamos ver isso na lição. Há sofrimentos que são inerentes à condição humana. Há sofrimentos que são absolutamente naturais. Coisas, acidentes de percurso, que não têm maiores desdobramentos na nossa vida e muito menos tem alguma relação com a nossa vida espiritual, com aquilo que estamos vivendo ou não. Então, tire da sua cabeça essa ideia de que crente de verdade não sofre. Nós vemos a história do próprio apóstolo Paulo, o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem foi atribulado e foi um dos maiores nomes da fé cristã. Talvez um dos maiores apóstolos. Um homem de Deus extraordinário. O evangelho chegou até nós, certamente por causa da ação dele há milhares de anos atrás. Ele foi responsável por levar a fé cristã aos gentios. Foi o principal responsável por isso. E se essa fé chegou até nós, graças ao trabalho desse homem, amado, esse homem teve uma vida de lutas. Lutou para a expansão do reino de Deus. Sofreu por amor. Continua a leitura. Estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. Doenças, morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições, etc. O cristão não está livre de absolutamente nada disso. O próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e de grande tristeza. Sabemos através de suas cartas que sua caminhada não foi nada fácil. Não só através das cartas, como também através do livro de Atos dos Apóstolos. A maior parte do livro de Atos conta exatamente a história, o ministério realizado pelo apóstolo Paulo. Começa com o ministério dos outros apóstolos, mas ainda no primeiro terço do livro, mostra a conversão do apóstolo Paulo e daí em diante a expansão do evangelho da fé cristã através do trabalho dele.
E aí nós chegamos ao ponto 1 da lição. É possível ter uma vida sem tribulações? Ouça essa pergunta. Nós até já respondemos a essa pergunta. Vamos avançar um pouco nisso, mas já respondemos. É possível viver uma vida sem tribulações? Por mais que sejamos alguém como o próprio Paulo, um homem dedicado ao seu chamado, santificado, procurando viver para a glória de Deus, perseguido por sua fé, alguém com plenas condições de dizer para outros que o sigam, que o imitem, uma pessoa separada por Deus para levar o evangelho a muitos países e a milhares de pessoas. Não estamos livres das aflições e tribulações deste mundo. Assim como Cristo não esteve livre de sofrimento. Paulo sabia disso. Por isso, não o vemos reclamando de suas adversidades. Muito menos o vemos prometendo aos outros uma vida sem tristeza, tempestade ou angústia. Paulo pregou a verdade. E isso lhe trouxe muitos problemas. Há momentos, inclusive, em que ele afirma que, no seu caso, morrer seria lucro, mas que, enquanto estivesse vivo, seu viver seria Cristo. Eu quero parar aqui para lembrar você disso. Paulo pregou a verdade e isso lhe trouxe muitos problemas. Amado, pregar a verdade traz problemas. Não é fácil pregar a verdade. A tentação de corromper a sua fala, a pregação, é grande. Porque é fácil saber o que as pessoas querem ouvir. Não é difícil montar um discurso que agrade aos ouvidos humanos. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele escreve a Timóteo e ele diz para Timóteo ter cuidado com a sã doutrina, a doutrina sadia, o ensinamento sadio sobre as coisas de Deus. Mas que haveria pessoas como que com coceiras nos ouvidos, querendo buscar para si pessoas que falassem aquilo que elas queriam ouvir. Isso já era sabido por ele, mas ele não corrompeu a sua mensagem. Ele falou a verdade e isso lhe trouxe problemas. Isso é um grande desafio. Uma vez, muitos anos atrás, numa época assim de carnaval, nós fomos fazer um retiro em família. A minha família, a família do meu irmão, nós fomos os meninos ainda eram pequenos, nós fomos a uma casa no interior. E passamos ali o período do carnaval. E nessa época nós levamos conosco, a nossa família, levamos conosco um adolescente da igreja, da qual fazíamos parte naquela época. E esse adolescente veio conosco, nós fomos até a sua casa, enfim, tínhamos conversado com seus pais, eram muito queridos e tudo. E eu me lembro, como se fosse hoje, isso já tem quase 20 anos, eu me lembro que quando ele entrou no carro, a primeira coisa que ele falou foi assim: eu gosto muito de andar em carro de pastor. Eu falei assim, mas por quê? E ele disse assim, porque carro de pastor não vai acontecer acidente. Deus vai proteger o pastor. E as pessoas pensam que é assim, que a nossa vida é uma vida sem problemas, sem tribulações, porque o pastor está sempre falando de esperança, o pastor está sempre falando do amor de Deus,
falando do poder de Deus, e seria de se esperar que a vida dele fosse uma vida totalmente preservada, sem tribulações. Mas o pastor sofre tribulações exatamente por falar a verdade. Quanto mais ele fala a verdade, maior é a perseguição, maior é a dificuldade que ele enfrenta. Então, esqueça. Esqueça esse mundo sem tribulações. Veja, irmãos. Jesus Cristo nos ensinou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. O remédio para passar pelas aflições é manter o ânimo. O resumo disso tudo que nós estamos estudando é esse. O apóstolo Paulo passava pela tribulação, mas ele não se angustiava. Passava pela perplexidade, mas ele não desanimava. Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, esse texto que nós lemos, Paulo afirma que em sua caminhada neste mundo passou por muitas tribulações e provações. O fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Precisamos fazer este destaque do texto. Em tudo somos atribulados. A palavra que o apóstolo usa no grego é tlibo, que significa sofrer duramente, ser posto em grande prova. Esse estado é característico de pessoas que precisam desesperadamente de socorro externo. Essa palavra, esse estado é característico de pessoas que precisam desesperadamente de um socorro externo. Como alguém que não consegue respirar e que precisa de um respirador para não morrer. Um estado em que todos naturalmente clamariam por socorro. Mas existe algo digno de muita atenção. É que toda tribulação que cerca os cristãos não haveria de necessariamente gerar neles angústia. Isso é estranho, humanamente falando. Problemas geram angústia. Como as tribulações sofridas pelos cristãos não gerariam angústia em suas almas. Paulo faz distinção, portanto, entre tribulação e angústia. Obviamente, creio que Paulo não está tratando aqui do nível de angústia que é natural a todos os seres humanos em situações imediatas. É verdade, irmãos. Assim, ele está falando de um nível profundo de angústia. Aquela angústia que te adoece. Ele não está falando do estado leve de angústia, que nós vamos chamar também de angústia. É assim, nesse tempo, nós estamos bombardeados de notícias. E quanto mais ouvimos, mais sofremos. E eu sei que você, como eu, nesse tempo, sentimos aquele friozinho, aquela sensação de mal-estar, de embrulho no estômago. Natural. É natural.
mas não pode passar disso. Não pode passar de uma reação natural, saudável, de alguém que sente medo, porque o medo é natural e é saudável, de alguém que sente preocupação pelos seus familiares, pelos seus entes queridos que estão no grupo de risco, natural. Quando nós temos o impacto de uma má notícia, é natural sentir esse desconforto emocional. Mas não pode passar disso para uma angústia que adoece. No momento imediato em que recebemos uma notícia muito triste, naturalmente somos tomados por ansiedade e angústia. Isso é natural, não é pecaminoso. Deus nos fez assim. Isso vale quando ficamos sabendo, ou mesmo nos lembramos, de algo que nos sucederá no futuro e que não temos controle nem domínio. Em tais situações, somos naturalmente tomados por ansiedade e angústia. A grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura, não pode se transformar em doença. Quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passamos os momentos iniciais e essa ansiedade e angústia, é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende nem é capaz de explicar. Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade ou da angústia. Em vários momentos, Paulo recorda seus leitores acerca dessa paz. Sentimento que esteve presente na vida dele em muitos momentos. Mesmo ciente da presença dessas tribulações em sua vida, Paulo deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. Por quê? Porque Paulo se via como um ser humano. Ele chega a se comparar a um vaso de barro. Aliás, esse é o versículo 7 do texto 2 Coríntios 4 que nós lemos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está falando aqui que ele tem a mensagem da salvação de Cristo dentro dele. Que ele é um vaso de barro, imperfeito. Esse é o versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 4. Ele chega a se comparar a um vaso de barro cheio de imperfeições e de rachaduras por conta dos tombos da vida. Ele nos conta de como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era o tesouro que enchia sua vida. E isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado nem desanimado em meio às provações. No início da sua segunda carta aos Coríntios, ele nos fala de um momento de grande sofrimento e da lição que esse episódio lhe trouxe. Ele chega ao ponto de se desesperar, aspas, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Em quem está a sua confiança? A sua confiança está em você mesmo? A sua confiança está na ciência? A sua confiança está no poder público? Ou a sua confiança está em Deus? Isso faz toda a diferença. Num momento como este, isso faz toda a diferença. Essa passagem é muito mal compreendida, pois esses versos têm servido de base a muitas pessoas que sustentam
a ideia de que o apóstolo Paulo chegou a ponto de pensar em tirar a própria vida para acabar com o seu sofrimento. Mas será que foi realmente isso que ele quis dizer aqui? Precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar situações assim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas pessoas tementes a Deus também enfrentaram desencorajamento e desespero. Todavia, todas conheceram o outro lado do desespero, a paz que só vem do nosso Deus. Essa paz pode permear o seu coração no tempo que nós estamos vivendo hoje. O significado da palavra desespero que o apóstolo usa no texto que lemos é estar totalmente perdido, estar totalmente desprovido de recursos, renunciar a toda esperança, estar em grande desespero. Desespero é uma palavra composta de espera e do prefixo de negação. Então é não esperar mais, perder a esperança. Era assim que Paulo se sentia. Isso era muito comum em sua caminhada. Durante todo o tempo ele estava às voltas com prisões, surras, calúnias, perseguições, abandonos. Além de ser alguém ferido por amigos na própria alma, abandonado por vários deles, foi um homem justo e correto, que muitas vezes se viu preso impropriamente. Não raro suas prisões aconteciam logo após surras, nudez, xingamentos. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Não estava cometendo nenhum pecado. Estava agindo conforme a vontade de Deus. É de se esperar, portanto, que Paulo em algum momento se sentisse desesperado. É de se entender que houvesse momentos de grande angústia em sua vida. Nenhum ser humano é capaz de suportar, insensível às tribulações e intempéries da vida. Paulo, grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por conta dessas tribulações. Você percebe, irmão, há muita nitidez aqui. Não é um discurso assim do impossível. Você deve se sentir em paz, aconteça o que acontecer. Você não pode ter uma fração de segundo de tristeza. Que é isso, irmãos? Existe muita clareza aqui. A gente passa, a gente sente os golpes. É de se imaginar que o apóstolo Paulo, no momento em que estivesse sofrendo uma surra, estivesse sentindo muito aquilo. No momento em que ele estivesse sendo xingado, humilhado, estivesse sentindo muito aquilo. No momento em que fosse colocado na prisão, está sentindo muito aquilo. Mas ele apanhava, era colocado numa prisão, mas logo ele se lembrava em nome de quem aquilo estava acontecendo. Quem estava permitindo que aquilo acontecesse, recuperava o sentido da sua visão, da sua missão e reiniciava os seus trabalhos. Recuperava a esperança. O grande perigo é nessa situação que muitos entram em depressão.
essa situação de tristeza, de sofrimento. Ela não surge do nada na vida de alguém. A menos que a depressão venha por conta de problemas hormonais ou hereditários, parentes próximos com histórico de doenças mentais. A depressão sempre tem como causa algum episódio dramático. Então aqui o autor da nossa lição, dessa revista, ele é um pastor, mas também é formado em psicologia. Inclusive eu estava lendo sobre ele, até a esposa dele é psicóloga. Eu fico imaginando assim que é um ambiente muito interessante dentro da sua casa conversando sobre isso. Mas eu quero que você entenda isso. Ele dá informações muito importantes, preciosas para nós, que vêm da área da psicologia. Ele então vai dizer para nós que existe sim, existe depressão que tem um fundo, digamos assim, químico, problema hormonal, tem depressão que vem também hereditário da família. Então é um problema, digamos assim, físico, fisiológico. Mas o que ele está tratando conosco, e aí quando é assim precisa de uma ajuda diferenciada. Mas ele está tratando aqui, e esse é o nosso objetivo, quando a depressão vem por causa da tristeza. Tem um fato, um evento desencadeador. Esse evento atual é um evento que tem trazido depressão a muita gente. Muita gente tem surtado. Tem muita gente adoecendo. Eu já tive notícia de pessoa conhecida que está doente emocionalmente por causa dessa pressão desse momento que nós estamos vivendo. A pessoa realmente entrou em parafuso. Curiosamente, nem sempre a pessoa é capaz de reconhecer o que deu início à depressão. Não raro, o estado depressivo chega após momentos de intenso desespero. Como cristãos, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimentos. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. Assim mesmo que hoje você esteja vivenciando momentos de paz, não se espante quando as tempestades chegarem. Elas chegarão como chegaram a todos os homens e mulheres de Deus no passado. Só saiba distinguir tribulação de angústia. A tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. A angústia geralmente pode ser controlada, à medida em que entendemos o quanto a tribulação é inevitável. A tribulação vem até nós, ela não pode ser controlada, ela é um fator externo. Mas o que nós sentimos, a partir disso que vem, nós podemos controlar. É isso que o autor está dizendo. Cheios da presença de Deus, será bem mais fácil atravessar os momentos difíceis. É aqui que prevalece o texto de Filipenses 4:13. Podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos pelo Senhor. Todas as coisas boas e ruins. Vale pensar que situações difíceis na vida nada mais são do que ferramentas que Deus usa para deixarmos de confiar em nós mesmos, para abandonarmos a autoconfiança, a autocomiseração, a autoglorificação, o orgulho e a teimosia, bem como a crença de que somos o que somos por mérito próprio. Com frequência, o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida. Quero que você perceba que o autor muito acertadamente usa a expressão com frequência. Então, assim, em muitos casos é isso que acontece. Mas há casos que não é isso. Mas com frequência
o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida. Quantas vezes o sofrimento, alguma situação difícil, vem para nosso crescimento? Eu me lembro da chamada que fiz na quarta-feira, convidando os irmãos para o estudo da quarta-feira à noite, e eu disse assim: que tal aproveitar esse período para crescer no conhecimento do nosso Senhor? É exatamente disso que ele está falando. Às vezes uma situação difícil chega até nós para nos levar a algum lugar que Deus quer que para onde nós vamos. Amado, entenda isso. Nem todo sofrimento é perdido. É como um atleta que sofre muito durante os treinos, restrições alimentares, depois ele sofre durante a competição, muitas vezes uma lesão, alguma coisa, para no final ele ter sucesso naquela empreitada. Deus às vezes nos coloca em sofrimento para que nós possamos crescer, para que nós possamos chegar onde Ele quer que nós cheguemos. Provas e tribulações são usadas por Deus para purificar nossa vida daquilo que não o glorifica. Isso encontramos nas palavras do próprio apóstolo. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Quero ainda deixar uma outra passagem, que o apóstolo Paulo diz assim, que 3 vezes ele orou para que se tirasse um espinho na carne. Deus olhou para ele e disse: a minha graça te basta. E ele disse que aquele espinho na carne era para que ele não se ensoberbecesse devido às grandes visões que ele tivera com Deus. Não adianta se enganar. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Você já teve alguma experiência de, diante de uma adversidade, se sentir totalmente perdido, sem saber o que fazer e completamente desprovido de recursos que podiam ajudá-lo? Todos nós poderíamos responder a essa pergunta. Estou vivendo isso agora. Como você tratou da angústia que isso lhe causou? Eu quero adaptar essa pergunta. Como você espera tratar a angústia que isso está lhe causando? Compartilhe com o grupo. Como a fé em Deus pôde nos ajudar nas inevitáveis tribulações? Como a fé em Deus pode nos ajudar nas inevitáveis tribulações? Você pode até comentar sobre isso aqui nessa live que nós estamos fazendo, ou mesmo no grupo da igreja, ou pode mandar uma mensagem para mim com um comentário a esse respeito. Terei enorme prazer em ler e responder você. Eu desejo que Deus tenha se utilizado desta lição para trazer paz ao seu coração, para renovar o ânimo. Essa situação não está sob o seu controle. Esta situação não está sob o controle dos nossos governantes. Esta situação não está sob o controle da classe médica, mas esta situação está sob o controle de Deus. Lembre-se disso e tenha paz no seu coração. Que Deus te abençoe. Amado, nós vamos encerrar essa transmissão e às 9h15
nós vamos iniciar uma nova transmissão, quando nós teremos então a nossa mensagem de domingo de manhã. Que Deus te abençoe.